Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo falar sobre os micro-organismos eficientes que podem ser uma boa estratégia para utilizarmos aí na agricultura, pensando na regeneração do solo, na proteção de plantas e podem ser aí um grande aliado. Antes de falarmos propriamente dos micro-organismos, é importante pensarmos nas bactérias, né? A função das bactérias, né? As bactérias provavelmente são os primeiros seres vivos, né, a habitarem o planeta, e a partir das bactérias foi se evoluindo, né, para outros tipos de vida. Então as bactérias elas são seres unicelulares, né, então elas têm uma célula bem simples, né, quando comparado com as células dos animais e dos vegetais, né? Então, cada bactéria ali, ela vai ser apenas uma célula, né? Então, ela vai formar, né? A tendência dela é formar colônias, né? Formar uma série ali de bactérias. E essa multiplicação das bactérias, ela se dá de forma exponencial quando ela tem condições ali ideais ali de temperatura e de ambiente. E as bactérias, elas podem sintetizar proteínas a partir de coisas diferentes, né? As bactérias podem processar proteína, podem sintetizar, né, suas proteínas, inclusive em lugares que é muito complicado a condição de vida, né? E elas conseguem ali sintetizar suas proteínas, né? Só como exemplo, né, a gente tem aí o navio, né, o Titanic, que há muitos anos, né, ele está no fundo do mar, em um lugar muito difícil, né, de difícil acesso para o ser humano. E mesmo assim, né, estima-se que até 2030 o navio vai desaparecer completamente, porque existem bactérias que vivem ali no fundo dos oceanos que conseguem sintetizar suas proteínas a partir do ferro, né, do casco do navio. Então existe sim uma diferença aí grande aí de bactérias, uma diversidade grande, né, de bactérias na superfície terrestre, e elas têm funções que podem ajudar o ser humano, como podem prejudicar, né? A gente sabe que muitas das doenças que, é, de, a, que estão ali sobre o ser humano, né? Muitas dessas doenças podem ser provocadas por bactérias, e doenças de plantas também podem ser provocadas por bactérias, mas de certa forma as bactérias também são parceiras, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no nosso intestino, né, na nossa flora intestinal, existe uma série de bactérias que vão viver ali em simbiose com o nosso corpo e vão nos ajudar a fazer a digestão ali dos alimentos, a quebrar aqueles alimentos ali. Então, elas têm esse benefício. A gente pensar o rumen do animal, né, de um animal de grande porte, como os bovinos, existem bactérias ali que os ajudam, né, a quebrar as ligninas e transformar em carboidratos, né? Então, elas têm uma função importantíssima para a vida. E quando a gente pensa numa mata, né, numa floresta, a gente vê que nessa floresta não existe um desequilíbrio, né? A gente vê que uma mata, quando ela está preservada ali, a gente vê que existe de certa forma, um equilíbrio perfeito ali. A gente não vê plantas doentes, a gente não vê infestação de pragas, de doenças nas plantas. Então, existe uma série de micro-organismos, não apenas as bactérias, né, mas também os fungos, né, que agem ali de forma a proteger essas plantas, né, a criar ali esse ambiente ali que é equilibrado. E o objetivo de capturar esses micro-organismos eficientes, de falar desses micro-organismos eficientes, começou a partir da ideia de pensar que a gente poderia levar esses micro-organismos ali da mata para as nossas lavouras. Então, os estudos sobre esses micro-organismos eficientes, a gente também vai ver muito o termo EM, né, que vai ser do inglês, né, Effective Microorganisms, foi iniciado na década de 70 pelo um japonês, né, Teruo Iga. Ele foi professor da Universidade de Ryukyu, no Japão, e o objetivo era melhorar a utilização da matéria orgânica na produção agrícola, né? Então ele estava testando principalmente para questão de compostagem, né? Quando a gente monta um composto ali, a gente vê que ele demora muito tempo ali para se decompor, né? Geralmente 3 meses. No entanto, se a gente usar micro-organismos eficientes, a gente pode ali diminuir esse tempo ali e essa decomposição acontecer de forma mais rápida.
Então, a utilização dos EM, né, dos micro-organismos eficientes, né, como prática agrícola, né, se aproximou muito da agricultura natural, né, nos anos 50, né, principalmente no Japão. Em 1982 foram feitas experimentações com os micro-organismos eficientes em campo em várias regiões do Japão, com resultados positivos. Posteriormente, em outros países, né, inclusive no Brasil, foi confirmada a eficiência, né, dos micro-organismos eficientes na ciclagem da matéria orgânica. Então, a partir daí, começou a se ter um olhar diferente para esses micro-organismos, né, e pensar na possibilidade de utilizá-los na agricultura. Bom, se a gente for pensar nos micro-organismos eficientes, a gente pode pensar em 4 grupos principais aí de micro-organismos eficientes, né? Então, a gente tem as leveduras, né, que elas vão utilizar substâncias liberadas pelas raízes das plantas, sintetizam ali suas vitaminas e ativam os micro-organismos eficazes do solo. As substâncias bioativas, tais como hormônios e enzimas produzidas pelas leveduras, provocam atividade celular até nas raízes. A gente tem também o actinomicetos, né, que controlam fungos e bactérias patógenos e também aumentam a resistência das plantas. A gente tem as bactérias produtoras de ácido lático, né, as lactobacilos e os pediococcus, produzem ácido lático que controlam alguns micro-organismos nocivos, né, como, por exemplo, o fusário. Pela fermentação da matéria orgânica não curtida, liberam nutrientes às plantas. E a gente tem, por último, as bactérias fotossintetizantes, né, que utilizam energia solar em forma de luz e calor e também utilizam substâncias excretadas pelas raízes das plantas na síntese de suas vitaminas e nutrientes, aminoácidos, ácidos nucleicos, substâncias bioativas e açúcares, que vão favorecer ali o crescimento das plantas, aumentam a população dos micro-organismos eficazes e, com a fixação dos nitrogênios, os actinomicetos e os fungos micorrízicos. Então, esses são os principais ali que a gente considera ali os já estudados e que as pessoas já entendem já que estão ali junto com esses micro-organismos eficientes. Então, como que seria na prática, né? Como que a gente faria essa captura desses micro-organismos, né? Então, a gente tem que imaginar aí uma área da propriedade onde é uma área protegida, né? Por exemplo, uma mata, né? Geralmente a área de reserva legal, né? Uma área onde tem uma nascente, um curso d'água ali, a gente vai ter aquela mata ali fechada. Então a gente vai naquela mata, a gente vai preparar uma, entre aspas, uma armadilha ali para a gente capturar esses micro-organismos, né? Então, para a gente preparar essa armadilha ali nesse lugar, eu vou passar aqui uma receita, né? É evidente que existem alguns métodos diferentes, né, vamos dizer, esse não é o único método, né, mas para que você já tenha um norte de como fazer isso e poder utilizar os benefícios desses micro-organismos. Pois bem, a gente vai utilizar como isca, né, para a gente capturar esses micro-organismos, o arroz integral, né? Então esse arroz ele vai servir ali como carboidrato, como uma fonte ali para que essas bactérias, esses fungos, né, comecem a se proliferar ali nessa isca, né? Então é interessante que você use um arroz integral, né? Porque se você pensar no arroz branco, né, ele é um arroz que ele já é polido, né? E o arroz integral ele é somente descascado, né? Então as bactérias e os fungos eles vão ter muito mais afinidade, né, com aquele arroz integral do que com um arroz já processado ali, né? Então, a diversidade de bactérias no arroz integral provavelmente vai ser maior. Então, essa receita é o seguinte, a gente vai pegar aí aproximadamente 700 gramas de arroz e a gente vai cozinhar sem sal. E aí, depois de cozido, né, que esfriar, a gente geralmente coloca, né, o método desenvolvido no Japão, eles utilizavam um bambu, né, eles cortavam aquele bambu grande, né, aqueles bambus que tem uma espessura bem grande mesmo, né? E cortavam ele no meio, e no meio daquele bambu, né, fazia uma espécie de um coxozinho ali, colocava o arroz, né? E
tampava aquilo ali para que não houvesse outros animais pudessem se alimentar daquilo, né? Se a gente for pensar numa matinha, às vezes a gente tem ali pequenos mamíferos, né, roedores, que eles podem ali se alimentar daquele arroz. E esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente capture somente os micro-organismos. Então isso pode ser feito também numa telha, né? Você pode pegar uma telha que seja redonda, né, aquelas telhas de barro, e colocar ali o arroz integral sobre aquela telha. E o importante, você cobrir aquilo e tampar aquilo. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso utilizando um sombrite, por exemplo, né? Você cobre aquilo com um sombrite e aí você vai levar para a mata, né? E na mata você vai tirar a serrapilheira, né? A serrapilheira é aquelas folhas que vão caindo das árvores, né? Que vão formando aquelas camadas ali de 5, 10 centímetros de folha. Você arreda aquela serrapilheira e coloca no nível da serrapilheira essa isca, né? E aí você pode cobrir novamente, né, com a serrapilheira e aquilo ali vai ficar na mata ali por aproximadamente 10, 15 dias, né? E após esse tempo que ficar ali na mata, a gente vai ver que vai ficar completamente colonizados, né, de micro-organismos, né? Então, em cima do arroz ali, vai começar a aparecer ali fungos, né, e bactérias ali de diferentes cores, né? Então, é importante que a gente fique atento ao seguinte: as colorações rosa, azulada, amarela, alaranjada, vão estar os micro-organismos regeneradores, né? Essas são as que nos interessam. E a gente vai ver que vai ter também partes com coloração cinza, marrom, preto. Essas devem ser descartadas, deixadas na mata. Quanto mais em equilíbrio for essa mata, né, quanto mais diversidade, quanto mais preservado for esse lugar, a diversidade de micro-organismos vai ser maior, né? Então, é interessante ver isso. Se for num lugar onde que a diversidade é baixa, provavelmente vai aparecer poucos fungos coloridos, né, dessa cor rosada, azulada, amarelo, e vai aparecer mais esses de cores escuras, né, os pretos e os cinzas e os marrons, que eu repito, eles devem ser ali descartados. Bem, depois que você recolher aquilo ali, né, você já tirar ali da mata, já separar os fungos de cor escura, você vai distribuir esse arroz colorido, né, esses pedacinhos aí com esse arroz colorido, em pelo menos 5 garrafas, né, de plástico de 2 litros. Né? Você usa aquelas garrafas PET de 2 litros, e nessas garrafas você vai colocar ali 200 ml aproximadamente de melaço de cana e completar com água. Então, por que é importante o melaço nessa fase? O melaço ele vai ser importante ali para o desenvolvimento dessas bactérias, né? Ele vai ser o carboidrato ali que vai ser o alimento das bactérias, né? E dos fungos, das leveduras, dos MEs, né? Dos micro-organismos eficientes de forma geral. Então, é importante que você forneça essa fonte de alimento. Para quê? Para que eles se reproduzam, né? Então, dentro daquela garrafa ali, com água, você vai ter ali uma quantidade enorme ali desses micro-organismos. E a água é importante que seja uma água que não tenha cloro, né? Se você pegar uma água aí da cidade, ela vai ser uma água tratada, e o tratamento da água utiliza-se o cloro. Então é importante que você pegue uma água de uma fonte aí, natural, que não tenha cloro, né? Bom, após você colocar água aí nessas garrafas aí, você vai acontecer algo que você precisa ficar atento, né? Então você leva essas garrafas, coloque essas garrafas em um lugar com sombra, né? Elas vão ficar ali por aproximadamente 10 a 20 dias. No entanto, quando as bactérias começarem a utilizar aquele açúcar que tem ali no melaço, né? Começarem a sintetizar suas proteínas, né? A se reproduzirem, né? Através desse melaço, vai acontecer uma fermentação, e essa fermentação vai liberar um gás. Então, é importante que você, no começo, principalmente nos primeiros dias, você abra a garrafa no mínimo 2 vezes por dia e deixe escapar aquele gás. Se você não deixar aquele gás escapar, provavelmente a garrafa vai explodir, né? Porque a pressão vai ser muito forte, né? As bactérias vão começar a se reproduzir lá dentro, e isso vai liberar um gás. E se esse gás não escapar,
de certa forma, quando a pressão ficar muito alta, a garrafa vai explodir. Então, isso é muito comum, né? Então, é preciso que você ali retire, né, esse gás ali, abra a tampa, né, por alguns segundos ali, até sair o gás, né? Então, depois de aproximadamente aí 15 dias aí, você vai ter 15 a 20 dias, você vai ter aí pronto seus micro-organismos eficientes. Bom, onde que eu posso utilizar esses micro-organismos eficientes? Então, eu posso usar nos solos, né, aplicar eles nos solos, né? A gente pode ali colonizar o solo com esses micro-organismos, né? Então, às vezes, você tem ali um solo que está muito ácido, né? A aplicação constante ali de fertilizantes acidificantes, né? Como ureia, cloreto de potássio. Então, a gente tem aquele solo que está pobre. Então, a gente pode sim aplicar isso no solo, né? Às vezes tem algumas doenças de solo também, como nematóide, fusários que podem estar ali no solo. Então, isso pode ser utilizado. A gente pode utilizar também para acelerar o processo de compostagem, né? Se a gente tem algum composto, a gente pode utilizar. A gente pode utilizar diretamente na planta, né? Então, nas plantas, a gente aplicando ali nas folhas, né? A gente pode melhorar o metabolismo das plantas, né? A capacidade fotossintética, ativar o crescimento radicular, aumentar a germinação, o florescimento, a frutificação, ativa, né, a maturidade dos frutos em grão. Então, a gente pode fazer essa adubação foliar. A gente pode também aplicar na água, né, se a gente for fazer algum tipo de descontaminação de água, né, às vezes tem alguma água na propriedade, né, algum curso d'água ali, algum resíduo de água que não está interessante, né, está contaminada ali de certa forma, está suja, você vê que aquela água está um pouco poluída, você pode aplicar ali, você pensando num saneamento mesmo ali ambiental, ali rural, né? Às vezes uma caixa de esgoto, né? Um lugar que escorre alguma água, você pode aplicar esses micro-organismos e eles vão com certeza utilizar. E como que eu devo aplicar esses micro-organismos, né? Bem, você pode verificar que essa aplicação ela pode ser muito variável, né? Então vai depender principalmente do uso. Então você pode pensar ali que para uma utilização no solo, você pode colocar uma proporção de 1:40, de 1:50. Então quer dizer, uma parte do micro-organismo para 50 partes de água, né? 40 partes de água. Então, quando você vai aplicar no solo, nas folhas, você pode usar essa proporção. Se você for vendo o resultado, você pode diminuir essa proporção, né? Você pode fazer 1:20, né? 1:30. Então, sempre pensando mais ou menos a partir dessa proporção, né? Na pulverização. E essas pulverizações elas podem ser feitas no trator pulverizador, né, num implemento pulverizador, podem ser feitas numa bomba costal, né, uma bomba costal aí de 20 litros, e podem ser feitos até mesmo no próprio regador, né, dependendo do tamanho da propriedade e do objetivo ali do produtor. Então, é uma estratégia muito interessante, né, esses micro-organismos eficientes. Várias fazendas já têm feito isso, já têm capturado esses micro-organismos e aplicado, separado e aplicado, né? Então, eles são sim uma ferramenta muito interessante, né? Como estimulantes aí da planta, né? Servem como protetores aí das plantas, né? Então é isso, pessoal. Eu queria passar essa visão geral sobre esse assunto tão interessante que é os bioinsumos, né? E os micro-organismos eficientes, né? Que podem ser aí utilizados aí na agricultura de diferentes formas, e você começar a utilizar rapidamente, você vai ver os efeitos que vai produzir na planta, porque realmente são incríveis e são bem visíveis. Então eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.